bandidos queriam matar ele e o filho e que por isso ele realmente não tinha escolha. Para manter os dois vivos, ele disse que o resto das crianças da aldeia tinham sido levadas para lá. Ele contou que foi até o celeiro, disse que tinha demônios no vilarejo e mandou todos subirem para a montanha. Armando confessou que escondeu Atom e entregou as outras crianças para os bandidos. Ele pedia perdão repetindo que sentia muito. Nívia mandou Merlin levar o menino para o grupo e buscar o cavaleiro Kyle. Logo depois ela saltou e correu para outro lado, dizendo para si mesma que precisava chegar lá antes do amanhecer. Ela entendeu que se esperasse pelos cavaleiros seria tarde demais. Com toda a força, se impulsionou do chão e deu um salto bem longo. Nívia aterrissou perto de uns arbustos onde havia uma carroça e várias pessoas. Ela não imaginava que teria tanta gente. Na hora percebeu que eles só tinham decidido ameaçar o covarde do Armando para não correr risco nenhum. Os bandidos estavam sorrindo largo e dentro da carroça estavam as crianças com as mãos amarradas, chorando e gritando. Quando ouviu os soluços, Nívia ficou ainda mais furiosa. Ela pegou o arco e calculou que eles estavam a uns 40 metros. O problema é que ela só tinha uma chance, e eles já estavam quase partindo. As mãos dela tremiam enquanto puxava a flecha, sentindo o peso da responsabilidade. Ela respirou fundo e lembrou da vida passada em que era atiradora. No segundo seguinte, ela soltou a flecha sabendo que acertaria. A flecha atravessou o casco do cavalo bem na altura da perna e Nívia se sentiu orgulhosa na mesma hora. Os bandidos começaram a olhar ao redor tentando descobrir de onde o tiro tinha vindo. Nívia se escondeu atrás de uma árvore segurando a respiração enquanto puxava a segunda flecha. Foi então que Kyle apareceu montado, e ela se assustou com a chegada repentina. Ele segurava uma espada e o rosto dele estava sério demais. Nívia viu o sangue voar para todos os lados e ouviu os gritos. Ela ficou totalmente chocada com a cena e não conseguiu olhar por muito tempo porque começou a se sentir mal só de ver tanto suco vermelho. Kyle percebeu o estado dela e passou a mão nas costas da menina. Ele disse que tinha sido bem difícil negociar aquilo. Mas Nívia afastou a mão dele e falou que não estava entendendo do que ele falava, porque ela achou que ia morrer correndo até ali. Ela ficou indignada porque Kyle chegou tão fácil a cavalo. Ele convidou ela para subir no cavalo chamado Felipe Nenado. Nívia ficou tão envergonhada que quase passou mal na frente dele e acabou mudando de assunto dizendo que estava com fome. Kyle olhou para ela com carinho leve. Quando voltaram para a aldeia, os moradores esperavam na entrada gritando de alegria ao ver as crianças de volta. Merlin chorava e ria ao mesmo tempo quando viu o filho e a filha. De repente Nívia ouviu alguém ao lado dizendo que Armando devia abandonar o vilarejo. Era o ancião falando que ele nem devia chegar perto dali. Armando implorava por perdão de joelhos enquanto Atom chorava do lado. Nívia olhou para os dois com pena, mesmo sabendo que ele tinha agido de um jeito horrível. Merlin se virou para Nívia e Kyle e agradeceu soluçando por ajudarem a encontrar as crianças. Depois chamou os dois para comer na casa dela. Ela preparou a comida rapidinho e o cheiro era maravilhoso. Merlin estava preocupada se eles iam gostar, mas Nívia estava com tanta fome que nem conseguia tirar os olhos do prato. Ela pensou que comida caseira era sempre a melhor coisa do mundo, ainda mais quando outra pessoa fazia para você. Pouco depois, Nívia já estava com a barriga cheia até o limite. Merlin colocou a mão no ombro dela e chamou a menina, entregando umas roupas da aldeia para ela trocar. Nívia estava sonhando em tomar banho porque se sentia suja. A mulher ainda deu uma pastilha de sabão para ela, o que deixou a garota super feliz. Merlin explicou que tinham banhos com tinas de água quente. Nívia gritou de alegria agradecendo e saiu correndo para o banheiro sem nem esperar resposta. Ela não ouviu quando Merlin disse que um cavaleiro já estava lá esperando. Correndo animada, Nívia só pensava no quanto ia aproveitar aquele banho. Ela sorria sem parar e os olhos brilhavam. Pensou em Kyle e torceu para ele deixar ela entrar primeiro. Quando chegou perto dos banhos, ouviu uma música e parou. Ela abriu a porta com cuidado. A expressão dela mudou na hora como se tivesse visto algo que nunca deveria ter visto. Kyle já estava no banho e ela viu primeiro o pescoço dele. Quando ouviu a porta abrindo, ele virou. Ele estava completamente nu, olhando para ela sem entender nada. Nívia ficou travada no lugar com os olhos presos nele, até que de repente o choque bateu com tudo e ela saiu correndo da casa de banhos com a mão na boca. Kyle ficou em total estado de choque sem entender o que estava acontecendo. Naquele momento, Merlin estava ocupada com as tarefas da casa. Ao se virar, ela viu uma menina quase azul de tão pálida. A mulher se assustou de verdade e começou a perguntar o que tinha acontecido. Na hora, pensou que algo grave tivesse ocorrido no banheiro e já foi pegando uma toalha. Sem entender direito a situação, Merlin acabou apontando a toalha na direção de Nívia, o que deixou a menina ainda mais chocada. Bem diante dos olhos dela estava Kyle, completamente nu, com a dignidade mal coberta por uma toalha. Aquilo foi demais para Nívia. Ela mal conseguia se manter em pé. Ainda confusa, Merlin entregou um copo de água para a garota. Nívia bebeu tudo de uma vez, sem nem pensar. Com dificuldade, explicou que tinha ido ao banheiro e o cavaleiro já estava lá. Merlin se comoveu e perguntou, meio sem jeito, se eles estavam juntos, dizendo que só agora tinha percebido que eles tinham esse tipo de relação. Ela até se desculpou, explicando que achava que os dois eram apenas fugitivos. Sem perder tempo, Merlin disse que prepararia outro banho. Alguns minutos depois, Nívia finalmente conseguiu entrar na banheira. A menina fechou os olhos com prazer, sentindo o corpo relaxar de verdade.
Já tinham se passado 2 semanas desde que Nive acordou naquele corpo. Para conseguir escapar do destino que a aguardava, ela tinha que aguentar esse tipo de coisa. A menina tinha um objetivo claro. Era melhor ser uma vilã do que uma sacerdotisa. Pensar nos problemas do futuro e em como evitá-los só fazia sua cabeça doer ainda mais. Os moradores da vila se despediram de Nívia e do cavaleiro, agradecendo mais uma vez pela ajuda. Merlin agradeceu pessoalmente várias vezes. Então o ancião estendeu algo nas mãos, dizendo que queria lhes dar um presente. Os olhos de Nívia brilharam na hora. Ela percebeu que aquilo era exatamente o que precisava. O ancião explicou que o objeto havia sido encontrado durante a construção da vila. Kyle ia recusar, mas Nívia rapidamente tapou a boca dele com a mão. Ela entendeu na mesma hora que eles nem sabiam que tipo de ovo era aquele. Por fim, os moradores desejaram uma boa viagem. Kyle sugeriu encontrar um lugar para passar a noite antes de escurecer. Ele pediu que Nívia fizesse o fogo enquanto ele caçava. Assim que Kyle começou a se afastar, um leve sorriso surgiu no rosto da menina. Caminhando lentamente pela floresta, Kyle estava perdido em pensamentos. De repente, parou e assobiou uma melodia. Um homem estranho apareceu atrás dele. O sujeito disse que a correspondência do Duque Etios tinha se tornado muito mais ativa nos dois lados. Ao ouvir isso, Kyle se perguntou como eles poderiam descobrir o conteúdo dessas mensagens. Disse que precisavam investigar, mas não de forma superficial. O homem respondeu que se entrassem a fundo, ficaria claro que todos os envolvidos eram homens do Duque. Kyle ordenou que continuassem observando e que não deixassem passar nenhum movimento sequer. Kyle, inimigo do reino de Erália e principal herdeiro do trono. O Duque Etios era ganancioso, e sua família poderia facilmente tomar o poder do reino. O homem entregou um pergaminho a Kyle e pediu que ele lesse. Pelo conteúdo, ficava claro que eles queriam formar uma aliança por meio do noivado dos herdeiros. Kyle se chocou e perguntou se estavam falando de Nívia. O rapaz confirmou, o que fez o príncipe apertar o papel com raiva. Kyle começou a se perguntar se Nívia Ebert poderia estar envolvida em tudo aquilo. Ela poderia ser a peça-chave, já que era uma candidata a sacerdotisa. Ele tentou entender por que ela havia fugido. Nesse momento, Eden lembrou que tinha encontrado algo em um riacho próximo. Ele entregou o peixe e se desculpou por não tê-lo cozinhado. Kyle se virou para ele, o que deixou o garoto surpreso. O príncipe deixou claro que agora estava falando de homem para homem e sussurrou algo no ouvido de Eden. Eden ficou completamente chocado e perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Logo depois, começou a elogiar, dizendo que era simplesmente magnífico e maravilhoso. Kyle pediu que ele falasse sem exageros, porque queria a verdade. Eden respondeu que ele era a pessoa mais digna que já tinha visto. Kyle se afastou, cantarolando baixinho. Enquanto isso, Nívia já tinha acendido fogo, e Kyle começou a preparar o peixe. Ele comentou que chegariam ao castelo da família Ebert em 4 dias. Nívia perguntou o que ele faria e se iria com ela. Kyle respondeu na hora que seguiria em frente. Logo acrescentou que ela não precisava agradecer, já que já tinha feito o suficiente por ele. Por dentro, Nívia achou que seria melhor se ele não fosse. Seu pai choraria pedindo perdão, e sua madrasta diria que ela não deveria voltar até se tornar uma sacerdotisa. Ela entendeu que não havia como salvar aquela família. Percebendo o silêncio dela, Kyle achou que Nívia estivesse com dor de cabeça. A menina não conseguia acreditar no quanto aquilo a incomodava. De repente, disse que tinha fugido do templo. Explicou que era a própria família que queria que ela se tornasse sacerdotisa. Kyle perguntou se era isso mesmo que ela queria. Nívia respondeu que se virasse sacerdotisa, seria a única forma de se casar com Aécio. Em seguida, perguntou se ainda restava vinho. Kyle entregou a garrafa sem fazer perguntas. Nívia respirou fundo e tomou vários goles. Disse que em muitas famílias, é normal que uma pessoa sofra para sustentar todas as outras. Acrescentou que tinha entendido que aquela seria sua vida e que não deveria se sentir culpada. Ela falou que correr riscos daquele tipo era impossível, porque não havia garantia nenhuma. Com um sorriso leve, disse que a felicidade precisava vir de dentro. Nívia falava com naturalidade, com os olhos brilhando. Kyle abaixou a cabeça, pensando seriamente em tudo o que ela dizia. A menina olhou para ele e achou que Kyle ficava muito bonito quando escutava com atenção. Se espreguiçando, Nívia comentou que também tinha pedido ao Duque para romper o noivado. Ao ouvir isso, Kyle levantou a cabeça na mesma hora e pediu que ela repetisse. Nívia não entendeu por que ele parecia tão surpreso. Kyle ficou sem palavras. Então ela explicou que sim, tinha gostado dele por um tempo, mas que aquilo tinha sido apenas uma fase passageira. Ao ver a reação de Kyle, Nívia disse que estava sendo idiota. Acrescentou que o Duque nem respondeu, apenas fez uma careta. Ela explicou que o noivado só aconteceu porque as famílias decidiram assim. Kyle comentou que realmente gostava de ouvir ela falar. Disse que o interesse surgiu porque pessoas do grande templo estavam perguntando por ela. Em seguida, resolveu perguntar onde Nívia tinha aprendido a atirar daquele jeito. A menina se virou, se deitou e disse que o vinho tinha acabado, então não falaria mais nada. Kyle ainda disse que precisavam terminar a conversa, mas Nívia já estava roncando. Depois de arrumar um pouco as coisas, Kyle também foi dormir. A manhã seguinte chegou ensolarada. Nívia dormia tão profundamente que nem a luz do sol conseguiu acordá-la. Kyle parecia exausto. As olheiras deixavam isso bem claro.
Ele tentou acordar Nívia, mas ela só murmurou algo. Com esforço, Kyle percebeu que ela tinha falado algo sobre espada. Ele pegou o saco de dormir e começou a sacudir Nívia. A menina acordou irritada e esfregou os olhos. Ao notar as olheiras do garoto, ficou horrorizada. Kyle não disse nada, apenas continuou olhando para ela. Sentindo-se desconfortável com aquele olhar tão próximo, Nívia decidiu ir lavar o rosto. De repente, Kyle se assustou e olhou para cima. Na mesma hora, Nívia puxou a adaga, achando que fosse um demônio. O garoto apontou e lançou a adaga para o céu. Ele tentou acertar uma pomba-correio, mas errou. Nívia não perdeu tempo e já começou a preparar a flecha. Kyle se virou de leve, viu o rosto sério da menina e ficou surpreso. Ela puxou o arco com toda a força, sem tirar os olhos da pomba. Kyle ficou em choque ao perceber que nem os melhores arqueiros do reino conseguiriam aquilo. Um segundo depois, Nívia sorriu com orgulho. A pomba caiu no chão, atravessada de um lado ao outro pela flecha. Kyle ficou alguns segundos olhando, sem acreditar. Nívia perguntou se ele estava tentando pegar o pássaro por causa do papel preso na pata. Indignada, disse que não precisava disso para acertar. Kyle pegou com cuidado o pequeno papel da pata da pomba, abriu e começou a ler. Depois de guardar o bilhete, disse que teria que mudar seus planos. Nívia ficou completamente confusa com o que estava acontecendo. De repente, Kyle perguntou, indignado, como ela tinha feito aquilo. Nívia, animada, se ofereceu para ensinar Kyle a usar o arco. Disse que era uma forma de agradecer por ele ter ensinado ela a usar a espada. Kyle respondeu que ainda não conseguia acreditar. A menina riu e perguntou se ele tinha começado a gostar dela. Virando o rosto, acrescentou que também usava flechas do cupido. As bochechas de Kyle ficaram levemente coradas, e um pequeno sorriso surgiu. 4 dias se passaram desde então. Kyle olhou para o céu e disse que não parecia que iria chover. Nívia se surpreendeu, porque para ela parecia exatamente o contrário. Ele comentou que poderiam chegar ao território da família Ebert antes do anoitecer. Nívia suspirou, dizendo que o tempo tinha passado rápido demais. Kyle se virou para ela e disse que iriam partir imediatamente. Eles montaram no cavalo, o que animou um pouco Nívia. Durante todo o caminho, Nívia não parou de falar. Cantava como se estivesse viajando sozinha. Ao ouvir aquilo, Kyle começou a se sentir tocado, e seu sorriso aparecia cada vez mais. Ele apertou as rédeas, e o cavalo acelerou. Quando perceberam, já estavam no território da família Ebert. Assim que Nívia desceu do cavalo, se deixou cair no chão. Kyle ficou olhando, sem dizer nada. A menina nem levantou a cabeça. Estava claramente chateada. Ela agradeceu Kyle de forma desajeitada, com um sorriso falso, pela ajuda. Kyle respondeu agradecendo a Eden por ter tornado a viagem mais divertida. Acrescentou que sua direção e seu objetivo tinham mudado. Ao ouvir isso, Nívia ficou ainda mais irritada. Ela estendeu a mão para se despedir com um aperto de mão. Kyle sentiu um desconforto estranho. A menina perguntou se a mão dela incomodava tanto assim. Então Kyle tirou algo do bolso e colocou na mão de Nívia. Eden havia contado ao príncipe que Nívia tinha penhorado todas as joias. Por isso, Kyle decidiu que devia um pedido de desculpas por tê-la enganado o tempo todo. Era um pente de ouro, decorado com pedras preciosas. Nívia olhou surpresa e perguntou o que era aquilo. Kyle respondeu que era um pente, como se fosse óbvio. Ela não entendeu por que ele estava dando aquilo. Todas as manhãs, ele pedia para que Nívia penteasse o cabelo dele, mas ela sempre dizia que ele precisava comprar um pente. Kyle explicou que não havia ninguém por perto para se importar com a aparência dele e que já tinha se acostumado com aquilo. Ao ouvir isso, Nívia ficou um pouco irritada e guardou o pente na bolsa. Nesse momento, um anel caiu no chão quando ela sacudiu a mão com força. Kyle pegou o anel e começou a analisá-lo. Era um anel de noivado, com o brasão do Duque Etios. Ele não entendeu por que Nívia tinha guardado aquilo por tanto tempo e devolveu o anel a ela. Virando de costas, Kyle disse, irritado, que ela estava agindo como uma idiota. Nívia ficou em choque ao ouvir aquilo. Pensou que o pente devia valer muito dinheiro e que poderia ser útil caso precisasse vender depois. Os guardas não deixaram a menina entrar na propriedade do Visconde. Repetiam sem parar que ela precisava provar sua identidade. Nívia chamou o mordomo várias vezes, mas não adiantou. Irritada com a repetição, começou a gritar que era a filha mais velha da família Ebert, mas os guardas mandaram que ela fosse embora. Nívia não conseguia entender como não deixavam ela passar. Então perguntou, com um sorriso provocador. A entrada estava completamente fechada para Nívia. Nívia pensou que provavelmente eles já sabiam que ela tinha fugido do templo. Cerrando os dentes de raiva, disse que aquela família estava condenada. Ela entendeu que enquanto não voltasse para o templo, não deveria retornar para casa. A menina se jogou no chão e começou a dizer que morreria ali mesmo, na floresta. Com desprezo, perguntou ao guarda se ele estava disposto a assumir a responsabilidade pela morte dela. Em seguida, voltou a questionar se ele realmente não iria deixá-la entrar. Os guardas começaram a cochichar entre si, dizendo que ela tinha ficado daquele jeito por causa da pressão do templo. Nívia gritou que não se importava nem um pouco e se deitou no chão de vez. A segurança ficou em choque. Por um momento, acharam que ela tinha adormecido. Depois de um tempo, Nívia gemeu alto. Abrindo os olhos com dificuldade,
Tentou entender o que estava acontecendo. Os guardas estavam almoçando, cada um com um pedaço de pão na mão. Nívia comentou que o sol já estava se pondo, então não era estranho ela estar com tanta fome. Olhando melhor para o pão, percebeu que estava faminta. Muito faminta. Os guardas ficaram irritados porque ela ainda não tinha ido embora. A menina não tirava os olhos da comida. Seus olhos até brilharam. Um dos guardas ficou desconfortável com aquele olhar. Aproveitando o momento, Nívia arrancou o pão da mão dele. O tempo passou rápido, e logo já era noite fechada. Nívia limpava sua adaga com cuidado usando um lenço, quando ouviu passos atrás de si e virou levemente a cabeça. Era Ázula Ebert, a viscondessa, madrasta de Nívia. A madrasta começou a falar imediatamente sobre o quão vergonhosa era aquela situação. Nívia respondeu que estava viajando há muito tempo e não tinha nada para procurar ali. Ázula ficou visivelmente irritada e começou a bombardear a menina com perguntas. Nívia estava louca de vontade de ensinar bons modos à madrasta. Ázula perguntou se ela tinha esquecido o motivo de ter sido enviada ao templo e gritou para que ela voltasse imediatamente. Disse que Nívia não deveria retornar até alcançar o título de suma sacerdotisa. A forma como foi recebida deixou Nívia indignada. Ela disse que tinha vindo ver o pai e o irmão, mas Ázula insistiu que ela voltasse para o templo. Nívia perguntou se realmente não a deixariam entrar na própria casa. A madrasta respondeu friamente que ela não era alguém importante ali. A menina chamou Ázula de vovozinha e pediu que a deixasse passar, acrescentando que ela mesma odiava ser chamada de mãe. Ázula fervia de raiva e chamou Nívia de garota inútil. Mesmo assim, Nívia repetiu o pedido para entrar. Ázula cerrou os dentes e murmurou algo. Nívia sentiu satisfação por conseguir se impor. A madrasta garantiu que se ela dissesse qualquer bobagem ao pai, seria expulsa imediatamente. A menina ficou séria, apenas esperando o momento certo. Então apareceu Conrado Ebert, o pai de Nívia, visivelmente feliz ao vê-la. Ele a abraçou com força, dizendo quanto sentia saudade. Nívia se surpreendeu ao perceber que o pai não fazia ideia de onde ela esteve todo esse tempo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Conrado enquanto ele a observava, admirado com quanto ela tinha crescido. Acariciando o rosto da filha, dizia que não conseguia acreditar que ela já estava tão grande. Nesse momento, Ázula segurou o braço dele e disse que era hora de descansar e tomar o remédio. Afirmou que Nívia queria repousar e sugeriu deixar qualquer conversa para o dia seguinte. Ficava claro que Ázula fazia de tudo para manter o poder concentrado apenas em suas mãos. Segundo a história original, ela queria que seu próprio filho se tornasse o chefe da família. Nívia observou a madrasta levar o pai embora. Sua indignação não tinha limites, e ela apertou os punhos com força. Então por trás, surgiu Nudolf Ebert, o filho de Ázula, perguntando como Nívia estava. Com um sorriso debochado, Nudolf disse que os trapos até combinavam com ela. Nívia pensou que ele e a mãe eram iguais, como duas gotas d'água. Ela respondeu que roupas não mudam direito de nascimento, então isso não importava. Aquilo claramente desagradou Nudolf. O sorriso sumiu do rosto dele. Nívia percebeu que ele nunca tinha aprendido a esconder as emoções, igual a mãe. Nudolf segurou a espada e disse que Nívia era louca. A menina apenas continuou observando, calma. De algum jeito, Nudolf entrou em pânico ao perceber que ela não sentia medo nenhum. Nívia comentou que ele parecia alguém de origem baixa. Furioso, ele brandiu a espada e mandou que ela calasse a boca. Nívia fixou o olhar nele, séria, sem piscar. Um homem se colocou entre os dois e ordenou que Nudolf parasse. Ele gritou que ela tinha enlouquecido de vez. Esse homem era Hugo Calista, o jovem mordomo-chefe da família Ebert, que tinha vivido fora por muitos anos. Ele pediu para Nudolf se acalmar, mas o garoto não gostou nem um pouco. Nívia também ficou irritada, porque já estava pronta para dar uma lição nele. Nudolf gritou perguntando que direito ela tinha de insultá-lo. Hugo respondeu se realmente fazia sentido haver derramamento de sangue entre membros da família. Nudolf não conseguia se acalmar. As palavras de Nívia o tinham ferido profundamente. Hugo sugeriu que Nívia fosse descansar em seu quarto. Ela não entendia por que ele tentava escondê-la dos olhares alheios. Nudolf ordenou que Hugo não deixasse aparecer nem um fio de cabelo vermelho. Hugo então mandou que um servo levasse Nívia ao quarto. A menina ficou indignada, porque em vez de acompanhá-la, praticamente a arrastaram. Hugo pediu com educação que ela fosse para o quarto, acrescentando que precisava obedecer, mesmo que não quisesse. Nívia percebeu que ficaria satisfeita se visse sangue. Lembrou-se de quando era pequena e se despediu de Hugo naquela época. Pensou que só havia uma maneira de permitir que o irmão continuasse vivo. Hugo observou com tristeza a carruagem se afastando. Nívia sentia que suas esperanças eram poucas, pois ele era o único que ainda era gentil com ela. Ela não entendia por quê, e isso só a deixava mais deprimida. Mesmo assim, decidiu entrar no quarto para descansar. Irritada, afastou as mãos do servo e disse que podia ir sozinha. Hugo Calista virou levemente a cabeça e disse que mostraria o caminho. Nívia seguiu logo atrás dele, sentindo um leve desconforto. Ela não entendia muito bem para onde tinha ido aquele garoto gentil de antes. Por um instante, sentiu vontade de bater nele, percebendo que isso talvez a fizesse se sentir melhor. De repente, Hugo parou bruscamente e se virou para Nívia, dizendo que tinham chegado ao quarto. Ele abriu a porta com cuidado, e a menina entrou. Ao mesmo tempo, uma das criadas entrou junto com eles.
Nívia se sentou na cama devagar, com cuidado. Fechou os olhos, e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Mas ele foi quebrado por um forte bater de porta. Nívia ergueu a cabeça e olhou para Hugo, confusa. Cobrindo o rosto com a mão, perguntou por que ele tinha voltado, dizendo que ela não deveria ter retornado. Nívia respondeu que tinha voltado para casa e que não se importava. Hugo gritou que se ela pretendia voltar desde o início, nunca deveria ter ido embora. Assustada, Nívia perguntou se ele estava bravo com ela. Disse que o grande templo não era o lugar dela e que isso não era motivo suficiente para não voltar. Com orgulho, Nívia afirmou que o lugar dela era ali, em casa. Hugo perguntou se ela não tinha abandonado aquele lugar por vontade própria. Nívia não entendia por que ele estava tão irritado e questionou por que ele falava daquele jeito, dizendo que depois de tantos anos ele deveria ter dito algo diferente. Ela acrescentou que Hugo agia como se tudo fosse pelo bem da família, mas que ela já tinha percebido que ele tinha decidido servir a Azula e Noodle Febert. Essas palavras deixaram Hugo furioso. Ele cerrou os dentes e disse que não a esperou porque ela mesma tinha dito que nunca voltaria. Indignada, Nívia perguntou por que ele colocava a culpa nela, dizendo que no fim, aquela tinha sido a decisão dele. Hugo apenas fechou os olhos e ficou em silêncio. Nívia o chamou várias vezes e pediu que fossem honestos um com o outro. Pediu que ele dissesse que tinha esperado por ela, que tinha aguardado o retorno dela. Hugo respondeu que nunca a esperou e repetiu que ela mesma disse que não voltaria. Nívia passou a mão sobre a cama, comentando que os lençóis pareciam ter sido lavados no dia anterior. Disse que não havia um grão de poeira no chão e que parecia que nunca tinha passado um dia sem varrerem o quarto. Ela ficou de costas para Hugo, que não conseguiu responder. Passando a mão pelo parapeito da janela, Nívia comentou que até ali estava brilhando de tão limpo. Com um leve sorriso no rosto, ela ficou esperando uma resposta. Hugo disse que todos os quartos eram mantidos limpos, estivessem vazios ou não. Nívia perguntou se o quarto dela estava sendo usado como quarto de hóspedes. Hugo negou, meio hesitante. Mesmo assim, Nívia continuou achando que ele ainda esperava o retorno dela. Ela disse que não estava ofendida, mas pediu a cooperação dele. Hugo perguntou, confuso, por que deveria fazer isso, acrescentando que ela poderia simplesmente desaparecer de novo. Nívia respondeu que tinha feito uma promessa. Com a mão sobre o peito, disse que nunca mais iria embora. Ao ouvir isso, Hugo ficou visivelmente desconfortável. Um nó se formou em sua garganta, e ele não conseguiu responder. Apenas se virou e saiu do quarto. O dia seguinte chegou, prometendo novas aventuras. Nívia acordou se sentindo renovada. Já pensando no estado da casa, entendeu que teria muito trabalho pela frente. Decidiu que precisava criar pelo menos um lugar seguro dentro daquela casa. Mesmo assim, não resistiu à tentação de ficar mais um pouco na cama. Se esticou, tentando reunir forças dentro de si. Ficou apoiada sobre as mãos, pensativa. Nívia percebeu que ninguém vinha visitá-la. Parecia que tinha convencido Hugo, mas no fim, nada tinha mudado. Com raiva, sentou-se na beira da cama. Então se lembrou do pente de Kylie. Começou a pentear o cabelo com cuidado, mas logo recordou as últimas palavras dele, chamando-a de idiota. A raiva voltou com força, e o pente voou longe, caindo no chão. Ela pegou o mesmo ovo que tinha recebido na vila como presente de despedida. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto enquanto segurava o ovo nas mãos. Nívia estava prestes a examiná-lo melhor quando alguém pediu permissão para entrar. Era um servo trazendo comida. Nívia se surpreendeu por ter que comer no próprio quarto. Observando a refeição, se perguntou se não estaria envenenada. Jurou para si mesma que se morresse, iria assombrar todos eles. Ao partir o pão, um pedaço de papel dobrado caiu. Nívia pegou o bilhete, confusa, e começou a abrir. Nele, havia apenas uma palavra, meia-noite. Ela não entendeu o significado e pensou que fosse algo de Hugo. Mesmo desconfiada, a fome falou mais alto, e Nívia comeu tudo que trouxeram. Pensou que se não se exercitasse com frequência, acabaria perdendo a forma física. Pouco depois, se arrumou e começou a treinar. Muito tempo se passou até que Hugo entrou no quarto. Com calma, disse que ela deveria acompanhá-lo. Nívia apenas pensou no fato de que ele não tinha ido vê-la antes. Ele a olhou fixamente, com um certo traço de irritação. Sem dizer uma palavra, Nívia o seguiu. Eles subiram uma escada em espiral em completo silêncio. Hugo diminuiu o passo quando uma porta surgiu à frente. Nívia não entendia por que estavam ali. Ela abriu a porta com cuidado e olhou para dentro. Sua expressão mudou na mesma hora, como se tivesse visto algo desagradável. Era um quarto onde uma menina estava deitada na cama. Nívia se aproximou e chamou a garota de Eulínia, perguntando se ela ainda respirava. Sentou-se na beira da cama, sem tirar os olhos da irmã. Hugo explicou que por causa dos efeitos dos remédios, Eulínia não acordaria. Ela estava doente desde o nascimento e passou a maior parte da vida deitada naquela cama. Por isso, Nívia sempre sentiu pena da irmã mais nova, tanto agora quanto em sua vida passada. Depois de se machucar, Eulínia não conseguia mais fazer nada sozinha. Nem mesmo levantar uma colher. Mesmo após o período de reabilitação, nada mudou. Foi como se ela tivesse se tornado inútil em um único instante. Essas lembranças deixaram Nívia inquieta. Ao cobrir Eulínia com uma manta, Nívia travou no lugar. De repente, Eulínia abriu os olhos e até esboçou um leve sorriso.
Nívia não conseguiu se mexer. A menina reconheceu a irmã e a chamou pelo nome. Logo em seguida, Yulinia começou a chorar, dizendo que sentiu muita falta dela. O pânico tomou conta quando a menina começou a tossir. Assim que ouviu a tosse, Hugo trouxe um copo de água correndo. Ele ajudou Yulinia a se sentar e a segurou pelas costas. Muito preocupada, Nívia pediu para ela ir com calma. Então Yulinia perguntou se Nívia tinha se tornado sacerdotisa. Com um sorriso fraco, Nívia respondeu que tudo o que queria era voltar para casa. Pediu que Yulinia não se preocupasse e focasse apenas na própria saúde. Em seguida, começou a perguntar como ela estava se sentindo e se estava tomando os remédios corretamente. Yulinia explicou que os comprimidos tinham mudado e que a dose tinha aumentado. Mesmo assim, disse para Nívia não se preocupar, porque estava melhorando bastante. Ansiosa, comentou que estava mais preocupada com o pai. Nívia perguntou se a condição dele tinha piorado enquanto ela esteve fora. Yulinia começou a chorar, dizendo que às vezes ele nem se lembrava de quem ela era. Com cuidado, Nívia enxugou as lágrimas do rosto da irmã e pediu que ela parasse de chorar. Disse que com certeza daria um jeito em tudo aquilo. Acrescentou que Yulinia iria melhorar e que um dia conseguiria correr pela propriedade. Nívia sentia uma raiva profunda ao lembrar que tinham deixado Yulinia trancada no sótão, esperando que morresse. Então ela se virou para Hugo, que tinha observado tudo em silêncio. Nívia se levantou da cama e caminhou até ele. Perguntou se podia acreditar que ele confiava nela. Hugo abaixou o olhar e não respondeu. Ela insistiu, perguntando se dessa vez ele confiaria nela de verdade. Hugo hesitou, sem saber o que dizer. Nesse momento, um forte bater na porta assustou a todos. Nívia sentiu que aquilo era péssimo para ela. Por um instante, pensou que fosse uma armadilha de Hugo, mas ao ver o rosto dele pálido, percebeu que não era. Para fazê-lo reagir, Nívia deu um leve tapa nas costas dele. Com a voz trêmula, Hugo perguntou quem estava ali. Do outro lado da porta, alguém questionou por que ele estava naquele quarto. A voz era de Rudolf Ebert, o que deixou Nívia furiosa. Ela não entendia o que ele estava fazendo ali naquele momento. Hugo perguntou a Nívia o que deveriam fazer. Rudolf Ebert começou a girar a maçaneta, tentando abrir a porta, claramente irritado. Hugo tentou explicar que ela provavelmente tinha passado mal e desmaiado. Rudolf Ebert questionou como aquilo tinha acontecido tão de repente e disse que chamaria outro criado. Quando Hugo abriu a porta, Rudolf Ebert entrou e logo reparou em Yulinia, demonstrando surpresa. Segurando o queixo dela, comentou que ela parecia a mesma de sempre. Hugo respondeu que ela tinha bebido água e tomado remédio. De forma grosseira, Rudolf Ebert perguntou se eles estavam esperando o pai morrer. Em seguida, começou a farejar o ar e perguntou se havia mais alguém ali. Virando um pouco a cabeça, voltou a questionar por que Hugo estava naquele quarto. Tentando mudar de assunto, Hugo perguntou se havia algum evento importante se aproximando e disse que era preciso evitar qualquer tipo de problema. Comentou que ninguém queria que uma cerimônia fosse cancelada por causa de um funeral. Rudolf Ebert respondeu friamente que quando se tornasse o chefe da família, jogaria aquele lixo fora, se referindo a Yulinia. Hugo disse que precisava levá-lo de volta ao quarto, pois já estava tarde. Rudolf Ebert lançou um olhar desconfiado e exigiu que aquela porta permanecesse em perfeito estado. Assim que eles se afastaram, Yulinia se levantou rapidamente da cama e abriu a janela com cuidado para não fazer barulho. Nívia apareceu do lado de fora, dizendo que achava que eles já tinham ido embora. Ela estava tomada de ódio por Rudolf Ebert, chamando de maldito idiota. Yulinia começou a chorar, dizendo que em breve seriam expulsas dali. Comentou que a cerimônia de herança aconteceria muito em breve e disse que Nívia precisava fugir enquanto ainda podia. Nívia mandou que ela nem pensasse nisso, mas as palavras de Rudolf Ebert já tinham se cravado fundo na mente de Yulinia. Nívia repetia que aquela era a casa delas, que ali era sua família, seu território e sua herança. Mesmo assim, isso não conseguiu acalmar Yulinia, que continuava chorando. Nívia segurou a mão dela e pediu que confiasse nela, dizendo que iriam recuperar tudo que era delas por direito. Yulinia respondeu que o pai já tinha escolhido ficar ao lado da madrasta fazia muito tempo. Nívia começou a pedir desculpas por tê-la deixado sozinha, mas Yulinia disse que era ela quem deveria se desculpar. Tentando acalmá-la, Nívia explicou que os oráculos anunciam o papel de uma sacerdotisa para uma família inteira, não para uma pessoa específica. Normalmente, o filho mais velho herda o direito de governar, enquanto o outro é enviado para longe. Naquela época, Yulinia ainda não estava em um estado tão grave. Mesmo assim, foi Ázula quem insistiu para que Nívia fosse enviada embora. Pouco depois, a condição de Yulinia piorou, e foi então que Nívia decidiu se tornar candidata a sacerdotisa. Nesse momento, Ázula sorriu para ela pela primeira vez. Nívia acabou se tornando um sacrifício para que Rudolf Ebert virasse o herdeiro e chefe da família, enquanto Ázula se tornaria a esposa do Duque Timóteo. Nívia repetiu que se Yulinia piorasse, ela voltaria para casa. Ela disse que ninguém tiraria sua felicidade. Mesmo assim, Yulinia continuava chorando sem conseguir se acalmar. Nívia pediu que ela não demonstrasse fraqueza para quem queria vê-las assim. Repetiu que não havia motivo para preocupação e desejou uma rápida recuperação. Ao acariciar o rosto de Yulinia, finalmente conseguiu fazê-la parar de chorar. Em silêncio, Nívia deixou o quarto com cuidado. Ela estava tomada por uma raiva tão grande que mal conseguia se controlar. Naquele momento, tomou uma decisão: iria destruí-los.
No dia seguinte, Nívia estava sentada à mesa, olhando pela janela. A atenção de Nívia foi puxada por batidas insistentes na porta. Uma criada entrou no quarto trazendo roupas para ela. Nívia se perguntou se conseguiria vestir tudo sozinha, mas decidiu não recusar a ajuda. A criada ajudou a colocar o vestido e pouco a pouco, Nívia começou a parecer completamente diferente de antes. Mesmo assim, ela se irritou, pensando que até as roupas de sacerdotisa eram mais confortáveis do que aquelas. Nívia tinha certeza de que não conseguiria sair do quarto. Felizmente, graças a Hugo, Nívia conseguiu entender melhor o que estava acontecendo dentro da casa. A menina entrou no salão de refeições. O pai ficou visivelmente feliz ao vê-la e perguntou se estava tudo bem, querendo saber como ela se sentia. Nívia se assustou ao notar que as pupilas do pai estavam muito dilatadas. Naquele momento, Rudolf Ebert comia de forma grosseira uma coxa de frango com as mãos. Nívia pensou que ele parecia até doente. Ásula disse que aquilo tudo era porque Nívia tinha viajado sozinha por uma longa distância, acrescentando que tanto a irmã mais velha quanto a mais nova tinham saúde frágil. O pai pediu que Nívia se sentasse e almoçasse, colocando um prato de carne na frente dela, o que a surpreendeu. Ásula rapidamente arrancou o prato das mãos dela e mandou que se comportasse. Nívia ficou irritada e voltou a olhar para Rudolf Ebert. A madrasta afirmou que ela ainda não podia comer alimentos gordurosos. Nívia agradeceu ao pai pela preocupação e disse que com certeza se alimentaria bem. Só de olhar para o garoto, a raiva voltava a ferver. Ela perguntou ao pai como estava sua saúde. Ele respondeu que ultimamente se sentia cheio de energia, mas as olheiras profundas e o olhar turvo diziam exatamente o contrário. Nívia ficou muito preocupada, mordendo o lábio enquanto pensava nisso. Perguntou se os remédios que ele estava tomando estavam ajudando. O pai respondeu que a esposa tinha dificuldade para conseguir os medicamentos. Aquilo soou extremamente suspeito para Nívia. Hugo observava tudo em silêncio, com uma expressão claramente descontente. Ásula afirmou que havia preparado um remédio com ervas que cresciam nas terras da família. Nívia perguntou se poderia experimentar o remédio, dizendo que também não vinha se sentindo bem ultimamente. Ao ouvir isso, Ásula ficou irritada e não soube responder de imediato. Nívia encarou a madrasta com um sorriso, esperando a resposta. Ásula disse que ela teria que esperar alguns dias. Nívia concordou, dizendo que a saúde do pai era a prioridade. A madrasta então perguntou quando Nívia voltaria para o templo. O pai se mostrou incomodado, sem entender por que aquilo era necessário. Ásula respondeu de forma sarcástica que Nívia logo se tornaria o orgulho da família, se tornando esposa de um duque e uma sacerdotisa que age em nome do Deus. Nívia disse que voltaria quando sua saúde melhorasse. Pediu ao pai que permitisse que ela se despedisse adequadamente. Ele sugeriu que saíssem para caminhar juntos quando ela estivesse melhor. Nívia concordou com um sorriso e acrescentou que Ulínia iria com eles. Assim que se virou, o sorriso sumiu do rosto em um instante. Eles queriam que Nívia desaparecesse, mas ela não permitiria isso. Mais tarde, Hugo entrou no quarto de Nívia de forma lenta e silenciosa. A menina estava deitada, com a cabeça coberta por uma manta. Ao ouvir o rangido da porta, levantou a manta e revelou que estava abraçada a um ovo. Hugo olhou para ela, completamente confuso. Perguntou se ela estava chocando um ovo. A situação deixou o garoto ainda mais atordoado. Com cautela, perguntou se ela mesma tinha posto aquilo. Nívia jogou um travesseiro nele, chamando de maluco. Hugo tentou descobrir de onde aquele ovo tinha vindo. Nívia respondeu com um sorriso que não sabia. Isso só gerou ainda mais dúvidas nele. Irritada, Nívia perguntou se ele já tinha visto algum homem botar ovos. Hugo respondeu que já tinha ouvido dizer que nada é impossível para os mensageiros de Deus. Nívia mandou que ele tivesse cuidado com as palavras. Ao observar melhor o ovo, percebeu que ele não era nada comum. Ela então lembrou de quando o Duque chegou ao mesmo vilarejo onde Nívia e Kylie estavam hospedados. Os moradores pediram ajuda para encontrar seus filhos desaparecidos. Um ancião, aos prantos, implorou por ajuda. O Duque respondeu com desprezo que não tinha tempo para aquilo e que já era tarde demais para procurar alguém. O ancião então ofereceu um ovo sagrado como recompensa. Isso chamou a atenção do Duque, que perguntou que tipo de ovo era, mas logo disse que não se importava e deixou o vilarejo. Nívia continuou afirmando que não sabia que tipo de ovo era aquele. No fim, foi assim que todas as explicações sobre o ovo terminaram. Mesmo assim, sua curiosidade era enorme, e por isso ela se lembrava tão bem disso. Mudando de assunto, Nívia perguntou se os remédios realmente estavam tratando o pai. Hugo respondeu que Ásula entregava pessoalmente a medicação ao Visconde. Disse que conseguiu beber um pouco com dificuldade. Nívia se assustou e perguntou se ele estava bem. Hugo afirmou que aquilo era, sim, uma cura, mas Nívia tinha certeza de que algo não estava certo. Disse que primeiro precisavam descobrir exatamente que tipo de remédio era aquele. Ela estava convencida de que havia algo errado. Hugo disse que enviaria um homem de confiança para investigar, explicando que isso levaria cerca de 3 dias. Nívia pensou por um momento e disse que tinha outro pedido. Ela queria ver a tia. Isso deixou Hugo extremamente surpreso e alarmado. A tia de Nívia havia recusado o casamento e se tornado a chefe da família. Hugo disse que nem conseguia imaginar o que teria acontecido para que isso fosse possível. Nívia se surpreendeu ao saber que não poderia vê-la. A mãe de Nívia recebeu um título quando a tia herdou a chefia da família. Além disso,
A tia não suportava a família Ebert, principalmente por causa da guerra envolvendo o Duque Etios e o príncipe, na qual ela ficou do lado do príncipe. Ela não escolheu apoiar o duque que tinha a família da irmã mais nova ao seu lado. Hugo concluiu dizendo que existia até a possibilidade de matarem Nívia se ela insistisse nisso. Nívia não entendeu e perguntou o motivo. Hugo então perguntou se ela realmente tinha esquecido. A tia, Felry Arten, tinha deixado bem claro que Nívia não deveria aparecer diante dela, para não provocar outra guerra. Ao ouvir isso, Nívia ficou pensativa por alguns instantes. Disse que no templo ensinavam as pessoas a pensar do jeito certo, mas agora aquilo lhe parecia apenas uma lavagem cerebral comum. Comentou que parecia ter esquecido muita coisa, até mesmo lembranças ruins. Hugo sentiu pena dela e a observou com tristeza, mas disse que achava que ela estava mentindo. Nívia percebeu que não conseguiria escapar dessa conversa. Hugo afirmou que não só as memórias dela haviam mudado, mas também o seu jeito. Disse que no começo, nem acreditou que fosse realmente ela. Nívia respondeu com um leve sorriso, dizendo que fazia muito tempo que não estava em casa. Hugo disse que fisicamente, ela se parecia com Nívia mais do que qualquer outra pessoa, mas havia algo nela que não dava para explicar em palavras. De repente, Nívia mandou ele calar a boca. Disse que era falta de educação julgar alguém dessa forma. Em seguida, pediu que ele explicasse por que a relação dela com a tia tinha se deteriorado tanto. Hugo começou dizendo que Felry era chefe da família Arten. Nívia achou que já tinha ouvido esse nome antes. A silhueta de Kyle surgiu em sua mente. Ela se lembrou da espada longa e tentou ligar os pontos. Era para lá que Kyle dizia estar indo. Nívia concluiu que tudo começou por causa do casamento de seus pais, mesmo com a oposição da tia. Hugo explicou que depois do nascimento de Ulínia, a mãe de Nívia morreu e pouco tempo depois, surgiu uma nova amante, o que virou um grande problema. Mesmo assim, Nívia ainda sentia que havia algo errado nessa história. No dia do casamento, Felry apareceu com um aviso, e não era nada amigável. A senhora Felry estava furiosa e disse que lidaria pessoalmente com qualquer um que chamasse sua atenção. Hugo acrescentou que ela era explosiva como fogo. Nívia disse que de certa forma, dava para entender a tia. Não era estranho que ela odiasse todo mundo. Aos olhos dela, uma situação comum parecia algo imperdoável. A esposa morre e o marido, sem nem se recuperar, já se casa novamente. Hugo encerrou dizendo que por isso, elas não poderiam se encontrar. Nívia ficou pensando, tentando montar uma linha lógica. A reação da tia já não parecia tão exagerada assim. Ela comentou que se estivesse no lugar dela, já teria cortado cabeças há muito tempo. Sorrindo, disse que mesmo assim precisava encontrá-la, porque precisava da ajuda da tia. Hugo sentiu uma pena sincera, mas não entendia como Nívia, sabendo de tudo isso, ainda queria ir atrás dela. Ele percebeu que não conseguiria convencê-la do contrário. Nívia trocou de roupa, se armou e decidiu partir. A contragosto, Hugo providenciou um cavalo para ela e pediu que voltasse em segurança. Nívia disse que tentaria não causar problemas. Hugo suspirou, claramente preocupado, e lhe entregou um mapa com caminho até Arten. Nívia montou no cavalo com facilidade e agradeceu. Hugo se surpreendeu ao ver que ela sabia cavalgar tão bem e logo pensou nas viagens que ela fez com Kyle. Nívia disse que se sentiria melhor indo sozinha. Pediu que se notassem sua ausência, dissessem que ela tinha fugido. Hugo respondeu que talvez isso fosse mesmo melhor. Ao ouvir isso, Nívia se surpreendeu. Ele explicou que talvez, fugir realmente fosse mais seguro para ela. Hugo tinha certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. Nívia o encarou com desgosto e disse que nunca mais fugiria de casa. Ao partir, afirmou que voltaria com certeza. Hugo, em silêncio, prometeu a si mesmo que esperaria por ela. Pouco depois, um som estranho ecoou do lado de fora. Era o príncipe Kyle, que saltou do cavalo, observou ao redor e caminhou com passos firmes até a entrada. Um servo se curvou imediatamente e falou com ele. Kyle ordenou que relatasse tudo o que tivesse descoberto. O homem disse que revisaram várias vezes a correspondência entre as famílias Sandra e Ebert, e que estavam solicitando grandes quantidades de matérias-primas para medicamentos. Kyle mandou descobrir exatamente que remédio era aquele. O servo acrescentou que já tinham conseguido algumas informações e que em breve, um grande exército começaria a se mover de Sandra em direção a Ebert. Ele sugeriu que isso provavelmente estava ligado à cerimônia de herança. Kyle se lembrou do que Nívia havia dito sobre o pai estar estranho há muito tempo. Ele recordava bem das palavras dela, principalmente quando ela dizia que queria apenas buscar sua própria felicidade. Kyle concluiu que o Visconde tinha perdido a razão e enviado Nívia ao templo. O cavaleiro informou que agora a casa era controlada pela esposa do Visconde, que vinha da família Sandra. Kyle cerrou o punho, entendendo finalmente a situação. Pensou que os Sandra também tinham jurado lealdade ao Duque Etios, usando a família Ebert como ferramenta. Ele começou a se preocupar seriamente com Nívia, que tinha ido para Ebert. Ela não saía de seus pensamentos. Tudo era muito mais complicado do que ele imaginava. Kyle lembrou do pombo mensageiro que ele e Nívia tinham abatido, e da mensagem enviada pelo Duque Etios. Com a cabeça cheia de pensamentos, chamou Eden. Em um instante, Eden já estava atrás dele. O cavaleiro achou que o príncipe estivesse testando sua lealdade e comentou que Nívia Ebert era alguém de quem se devia desconfiar. Kyle, sem sequer ouvi-lo direito, respondeu imediatamente que aquilo não era verdade. Disse que acontecesse o que acontecesse, isso não mudaria.
Eden se surpreendeu ao pensar que Nívia tivesse enganado o príncipe. Kyle declarou que partiria para Arthen sem demora. O pensamento em Nívia simplesmente não saía de sua cabeça. Ele acreditava nas palavras dela sobre romper o noivado. Acreditava na garota que ajudou crianças e se manteve fiel às próprias convicções. Mesmo assim, sentia um aperto no peito ao lembrar do anel de noivado que Nívia deixou cair sem querer. Para Kyle, aquilo era difícil. Ele confiava nela, mas ainda tinha dúvidas. Ainda assim, não conseguia acreditar que Nívia estivesse tramando algo ruim. Kyle seguia montado em seu cavalo, com a cabeça cheia de pensamentos sobre Arthen. Ao perceber mais uma vez que não havia tempo a perder, apertou o passo e seguiu direto para lá. Ao mesmo tempo, em algum ponto do caminho para Arthen, estava Nívia Ebert. Ela se escondia atrás de uma árvore, pensando que aquele poderia ser o fim. 2 demônios enormes estavam parados bem à sua frente. Eram monstruosos, assustadores e imponentes. Nívia sabia que se dependesse só dela, já teria saído correndo. Mas o problema era que seu cavalo não estava por perto. E mais importante ainda, o ovo precioso também estava ali. Pouco antes disso, Nívia havia descido do cavalo e começado a andar com cuidado, observando tudo ao redor. Ela decidiu fazer exatamente como o cavaleiro tinha lhe ensinado. Procurava um lugar adequado para passar a noite, com muitas árvores e folhagem densa, onde fosse fácil se esconder. Prendeu o cavalo firmemente a uma árvore e estava prestes a acender uma pequena fogueira. A menina saiu para juntar gravetos e folhas. Foi nesse momento que 2 monstros gigantes surgiram em seu caminho, tão aterradores que causavam puro horror. Nívia não sabia o que fazer, pois estava claro que não conseguiria lidar com aquilo sozinha. Os monstros se revezavam emitindo sons assustadores. Eles se aproximaram do cavalo, que claramente não gostou da presença deles e começou a se agitar. Um dos monstros falou algo em sua própria língua, de forma ameaçadora, e então arremessou um tronco enorme na direção do animal. Nívia ficou apavorada. Seu corpo travou no lugar, com medo até de se mexer. Até aquele momento, ela ainda tentava se manter otimista. Pensou em atrair os monstros um de cada vez, lembrando da luta contra os goblins. Mas logo percebeu que sua força absurda não adiantaria nada daquela vez. Desesperada, aceitou que aquele realmente poderia ser o seu fim. Sua mente se encheu de pensamentos confusos sobre o que fazer ou como agir. Nada parecia uma boa ideia. Ela cogitou fugir, mas não havia garantia nenhuma de que não encontraria ainda mais monstros pelo caminho. Além disso, o mapa não estava com ela, então nem conseguiria chegar até Arthen. Foi então que se lembrou do ovo. Ela precisava salvá-lo. De repente, um dos monstros fez um som diferente, como se estivesse surpreso. Ele pegou o ovo com sua enorme mão e começou a observá-lo com atenção. Ao ver aquilo, Nívia quase gritou de desespero. O monstro estendeu o ovo em direção ao outro e apontou para a própria boca. Eles acharam que aquilo era comida. Nívia entrou em pânico, percebendo que não podia fazer nada. Foi então que um barulho estranho ecoou, e algo passou rápido ao seu lado. Ela olhou ao redor, confusa, tentando entender o que tinha sido. Ouviu claramente o relincho de um cavalo, mas não entendeu de onde vinha, já que o seu estava morto. Um cavalo branco surgiu de trás dos arbustos. Ele parecia brilhar. Nívia olhou melhor, sem entender de onde aquele animal tinha aparecido. Era visível que o potro estava assustado. Tremia e puxava a corda a qual estava amarrado. Nívia percebeu que os dois precisavam sobreviver, custasse o que custasse. Ela começou a pensar com base no que tinha à mão. Entendeu que não conseguiria derrotar os monstros com uma única flecha. Olhou ao redor, mas só havia galhos e folhas. Estava prestes a chorar de impotência quando notou algo no chão, uma pegada enorme. Ela já tinha visto marcas parecidas em um museu, quando era criança. Restavam apenas 2 opções, sobreviver ou morrer. Com extremo cuidado, para não ser ouvida, Nívia começou a seguir aquelas pegadas. Elas a levaram até um rio, cercado por rochas gigantes. Nesse momento, ela percebeu que tinha encontrado exatamente o que procurava. De repente, surgiu um gigante parecido com os outros, mas muito maior, várias vezes mais imponente. Nívia sentiu repulsa ao encarar aquela criatura. Mesmo assim, decidiu que ele parecia mais forte do que aqueles 2 monstros. Ela hesitou por um longo tempo, respirou fundo e puxou o ar com força. Ainda tremendo, a garota encaixou uma flecha. Ela sabia que aquele disparo não seria fatal. Nívia mirou direto na traseira do gigante e acertou. O monstro soltou um grito ensurdecedor que ecoou por toda a floresta. Nívia começou a pular e a gritar, chamando a atenção dele. O gigante imediatamente começou a correr atrás dela. Nívia disparou em fuga, gritando de medo. De tempos em tempos, olhava para trás para ver o quão perto ele estava. Quando percebeu que ele quase alcançava, correu ainda mais rápido e gritou ainda mais alto. De repente, sua expressão mudou, como se tivesse visto algo à frente. Ela ficou aliviada ao avistar os 2 monstros que antes a ameaçavam. Ao ouvirem os gritos e os passos pesados, os monstros se viraram na mesma hora. Ficaram paralisados ao ver o gigante vindo atrás de Nívia. Um deles até abriu a boca, assustado. A criatura era pelo menos 5 vezes maior que eles. Os monstros se espalharam em direções opostas sem pensar 2 vezes. Nívia aproveitou o momento, pegou sua bolsa e o mais importante, agarrou o ovo. Ela correu até o potro e gritou que precisava fugir.
Puxou a corda com força, mas o animal resistiu, chorando como se não quisesse ir. Nívia entrou em ainda mais pânico, sem entender o motivo. Com cuidado, estendeu a mão e começou a acariciar o potro, dizendo que ele podia ir com ela, que estava tudo bem. Sem hesitar, o potro começou a andar ao lado dela. De repente, ele parou e olhou para frente. Nívia tentou entender o que ele queria. Um rugido ecoou. O chão tremeu novamente. Ela olhou lentamente para trás. O gigante ainda estava ali. Nívia e o cavalo tentaram fugir aterrorizados. O cavalo parou de repente e resistiu. A menina entendeu que ele queria ajudá-la a escapar. O monstro, tomado pela fúria, atacou de novo, deixando Nívia completamente desesperada. Sem ver outra saída, ela pulou no cavalo. No mesmo instante, seu rosto se encheu de surpresa. Ela não imaginava que aquele cavalo pudesse correr tão rápido. Depois disso, vamos saber só na parte 3. A meta é 600 likes e 100 comentários para sair a parte 3. Então comentem que querem mais da Ruiva Atiradora. Deixe uma opinião relevante, que ajuda muito no engajamento. Se possível, compartilhe com um amigo que goste dessas histórias, e vamos nessa. Então nos vemos na parte 3.